Logo nos primeiros contatos com a ideia do Pacto Áureo, nós tivemos a oportunidade de compreender o modelo de organização do Conselho Federativo Nacional, que é um colegiado constituído pelos representantes de todos os estados. À época em que pensávamos a respeito do assunto, o nosso querido Jorge Godinho chamou-nos a atenção para um aspecto muito curioso do Conselho Federativo Nacional. O primeiro é que a Federação Espírita Brasileira, presidindo o Conselho, não tem voto nele. O segundo é que as decisões tomadas no âmbito do Conselho Federativo Nacional, somente uma única instituição no Brasil é obrigada a aderir e a cumprir as deliberações do Conselho, a própria Federação Espírita Brasileira. Isso me chamou a atenção porque, sendo a presidente do Conselho, a FEB era a única instituição obrigada a seguir as deliberações que foram constituídas por aqui. Isso nos levou a uma reflexão sobre o que era este Pacto Áureo, qual era o tamanho da estrutura de liberdade que ele tinha. E nós nos deparamos com os 3 princípios fundamentais que instituíram o chamado Pacto Federativo. O primeiro, o da participação voluntária. Todos aqueles que aderem aos princípios do Pacto Áureo o fazem voluntariamente. E o que se pede é uma participação para o estudo, a vivência e a divulgação do Espiritismo. A participação, sendo dessa natureza, ela abre o espaço para um segundo princípio fundamental para entendermos o próprio pacto, o princípio da autonomia das instituições. O Conselho Federativo Nacional, a Federação Espírita Brasileira, não se podem impor a nenhuma instituição. Não existe nenhuma vinculação legal entre elas. Diferente de estruturas formais em que uma deliberação tomada nos pontos hierárquicos superiores são condicionantes, determinantes para o comportamento das que lhes são subordinadas, no Pacto Federativo não existe subordinação. E daí aparece o terceiro princípio importante, o princípio da fraternidade. A participação, a liberdade pela autonomia das instituições e a fraternidade que indica uma igualdade completa entre as instituições caracterizam este princípio organizador do movimento espírita brasileiro, que foi estabelecido em 5 de outubro de 1949 com a assinatura do Pacto Áureo.